Salve a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de grande alegria a gente estar mais um dia na casa do Senhor, poder glorificar e exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, domínio e majestade. Vamos iniciar o nosso culto em oração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e amado Pai, louvado e engrandecido é o teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai amado, a Ti, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, domínio e majestade, Senhor. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra fala onde há 2 ou 3 reunidos, meu Pai amado, em Teu nome o Senhor se faz presente, Senhor. Pai amado, é crendo, meu Pai amado, o Senhor se faz presente, meu Pai, aqui neste meio, Senhor. Que nós, meu Pai amado, nos reunimos aqui, Senhor amado, para poder engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Pai santo, Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai amado, verdadeiramente, meu Pai, nos revestir, meu Pai amado, de toda a Tua armadura, meu Pai amado, de todo o Teu poder, Pai, de toda, meu Pai amado, a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, derrama, meu Pai amado, a Tua sabedoria, a Tua unção sobre este lugar, Senhor. Pai amado, ser como pastor, meu Pai amado, que vai estar pregando aqui, meu Pai, ou com algum obreiro, algum irmão, Pai, que vai subir a este púlpito para pregar esta noite, Senhor. Pai, usa o Teu servo com autoridade, com sabedoria, Pai. Usa, meu Pai amado, o ministrador do louvor, Senhor. Usa, meu Pai amado, os louvores, meu Pai amado, que vai ser entoado aqui nesta hora, Senhor. Para poder, meu Pai amado, haver o quebrantamento de coração, Pai. Para ver, meu Pai amado, o preparo para que a Tua palavra venha entrar e fazer morada em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai santo, Pai querido, ser, meu Pai amado, por cada um que está vindo para a Tua casa, meu Pai. Poder Te glorificar, Te exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Traga em segurança, meu Pai amado, livrando, meu Pai amado, de acidente, meu Pai. Livrando do carro desgovernado, de assalto, seja lá o que for, Senhor, em nome de Jesus. Mas traga, meu Pai amado, debaixo da Tua asa forte, meu Pai. Debaixo da Tua potente mão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa humilde oração eu faço a Ti, Pai amado, já Te agradecendo por tudo, Jesus. Amém, Pai, graças a Deus. Salmo de número 136, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo que eu li durante essa semana e me chamou muita atenção acerca do que ele vem falando, do que o salmista vem falando aqui para cada um de nós. Diz assim, o Salmo de número 136: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai aos deuses dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Só que aqui, irmãos, porque a gente vai ver que todo o Salmo de 136 vai dizer que Ele estendeu a terra, porque a sua benignidade é para sempre. Mas o que me atentou a esse Salmo foi alguns anos atrás, antes de estar pisando dentro da casa do Senhor, antes de conhecer esse evangelho rico, poderoso, verdadeiro, o Senhor já cumpria esse salmo em minha vida, na vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Foi isso que me atentou nesse salmo. Porque se não fosse cada versículo desse aqui, cada númerozinho desse aqui se cumprindo em nossas vidas, hoje nós não estaríamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele nos livrou lá na bebedice, lá na prostituição, no adultério, nos livrou, nos tirou do lamaçal do pecado, porque a benignidade dele é para sempre. Nos tirou do adultério, porque a benignidade dele é para sempre. Nos tirou da fornicação, da prostituição, porque a benignidade dele é para sempre. E por isso, que eu convido a toda a igreja nesta hora, a gente começar a louvar, engrandecer, mas de todo o nosso coração. Eu creio que os irmãos estão fazendo a passagem, a reflexão de quando antes conheceu Jesus e tudo que Ele fez em nossas vidas. A gente vê que a benignidade dele é até os dias de hoje, e será para toda a eternidade. Por isso eu convido a igreja nesta hora
A gente começar a louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque a benignidade dele é para sempre. Grupo de louvor. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, porque Ele sim merece. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria estar na casa do Senhor adorando e engrandecendo o nome dele. Eu peço aos irmãos de todo o coração, eu e você venhamos adorar a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Amém? Louvor de número 40, o que os olhos nunca viram, é o louvor que vamos entoar agora para a glória de Deus. Aleluia. O que os olhos nunca viram, e o coração nunca sentiu. Aleluia. Deus preparou em teu favor para te abençoar. Abre o seu coração e deixe que a luz venha brilhar em teu viver eternamente. Então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Deus é fiel. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Sua bênção vai chegar. Abre o seu coração, deixe que a luz, e deixe que a luz venha brilhar em teu viver eternamente. Então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Deus é fiel. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Sua bênção vai chegar. Então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Deus é fiel. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Sua bênção vai chegar. Deus tem sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe em seus olhos.
Então comece a glorificar por aquilo que ainda não viu. Agora pensa eu e você num período de noivado, o noivo e a noiva. Eles vão preparando a casa para eles casarem e morar. Imagine, preparando detalhe por detalhe daquela casa. Detalhe por detalhe, cama, sofá, quarto, tamanho de sala, o quintal, tudo direitinho, uma área, uma churrasqueira, o quarto mais bonito, com suíte, com tudo, e a noiva muito feliz por aquilo que está sendo feito, e ela ansiosa pelo casamento. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque Jesus, Ele preparou um lugar para você morar com Ele eternamente. No dia do casamento da noiva com o noivo, tem um lugar maravilhoso para você morar eternamente com Cristo. Então comece a glorificar por este lugar que está preparado para você morar eternamente com Cristo. Amém? Louvor de número 13.
Se você já sentiu sede de Deus, você sabe o que é sede de Deus. Quando você está com sede de Deus, você ora e não quer parar de orar. Você lê e não quer parar de ler. Você faz a obra e não quer parar de fazer a obra. E ainda você quer mais ainda. Quem já sentiu uma sede extrema sabe o que é ter sede. Quem já sentiu sede de Deus sabe o que eu estou falando. Então sempre que tiver sede, procure saciar sua sede no Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvor de número 15. Aleluia. Eu quero ser Espírito, enche o
Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é puro. Ontem nós estávamos no centro de recuperação. O Vitor chegou lá para dar uma força. Fiquei muito feliz. Deu lá um apoio. Não tinha muita gente, mas o culto foi para o Senhor e foi maravilhoso. Adoramos a Deus com o louvor da harpa. Trouxemos a palavra, oramos. Os irmãos estavam lá, ficaram maravilhados com a palavra, com a adoração, com o culto ao nosso Deus. Isso tudo é para a glória de Deus. 59, em nome de Jesus. Essa mesma palavra que é pronunciada por aquele que prega, ela edifica aquele que fala também. No momento que a gente ia falando, ia pregando, aquela palavra ia nos enchendo de prazer, nos enchendo de fé, nos enchendo de vida, indo nos fortalecendo, confirmando, fortalecendo a nossa fé, e pessoas também
alimentando desse maná, do pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para a palavra do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Senhor, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que foi dado o poder sobre todos os nomes, Senhor, o nome sobre todos os nomes, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, Senhor. Eu te peço nessa hora, Senhor, por intermédio do Teu Espírito, encha Teu servo da Tua palavra com poder e graça, Senhor. O que venha sair da boca dele seja poderosamente vindo do Teu Espírito e que venha trazer vida, fortalecimento, direcionamento, aprendizado a cada vida que está nesta casa, Senhor. Glorifica Teu nome pela vida daquele que vai pregar. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. Faça o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Tenha livre curso, Senhor. Tenha toda a liberdade nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Meus amados irmãos, com a paz para Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Fala conosco, Deus, essa noite, assim, através da Sua palavra. No livro de Josué, glória a Deus, aleluia. Amém? Josué capítulo 7. Foi no capítulo 7, a partir do verso 1. Josué capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. E voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não te fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou seus vestidos, e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Quem me dera nos comentáramos, como ficáramos além nos contentáramos, ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos,
não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar se assentando. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, ela vai retratar a história do povo de Israel, na qual eles acabaram de vencer uma cidade muito grande, muito conhecida, a cidade de Jericó. Para você ter noção, a cidade de Jericó era uma cidade tão grande que em volta dela havia muralhas. Só que em torno dessas muralhas, a Bíblia vai dizer que a muralha era tão grande e tão extensa que existiam casas, que existiam carruagens, existiam estradas em cima dessas muralhas. Imagina o tamanho disso. Você fazer uma muralha e ter uma casa em cima, tem que ser bem grande, não? E a Bíblia vai relatar que esse povo aqui, eles pelejaram, eram poucos, sem arma, eles não tinham espadas, eles não tinham, vamos dizer assim, todo um aparato de guerra. E eles foram contra um exército, com uma cidade fortificada, com uma muralha desse tamanho. E eles venceram essa cidade. Quando nós vamos ler no capítulo 6 de Josué, vai retratar a história de Josué e seus soldados ali, e todo o povo derrotando a cidade de Jericó. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor disse para aquele povo assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, eu vou entregar a cidade na mão de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Vocês vão rodeá-la em silêncio. E depois que vocês rodearem em silêncio, quando eu, Senhor, falar para vocês gritarem, vocês gritarão. E quando vocês gritarem, as muralhas ruirão na sua frente. E o Senhor, e eu entregarei nas vossas mãos a cidade de Jericó. E assim foi. E o povo andou ali em silêncio, em volta daquela cidade, até o ponto que o Senhor mandou bradar, e quando bradou, foi grande a ruína daquela cidade, não sobrou ninguém. E nós podemos ver, irmãos, que não importa o tamanho do adversário, ou o tamanho da cidade, da fortaleza, ou com que armas que ele venha vir contra nós, mas nós, quando estamos segundo a palavra de Deus, segundo a obediência do Senhor, não tem inimigo que resiste diante de nós. Não tem muralha que seja, não tem armamento sequer que resista à palavra de Deus. Porque no som da voz do Senhor, aquelas muralhas tiveram que cair. E agora nós vemos um povo com orgulho inchado, um povo que haviam acabado de vencer uma guerra. Imagina a satisfação, pô, destruímos a cidade de Ai. Imagina aí hoje, uma das favelas mais difíceis de se entrar hoje, vamos dizer assim. Imagina aí a polícia para invadir uma favela, um complexo de Israel, que tem lá no Rio. Uma favela totalmente dominada ali pelo tráfico, com armamentos pesados. Eu mesmo já passei, já presenciei eles andando de um lado para o outro. Armas que eu nunca vi na minha vida, pessoalmente, assim, eu vi ali, quando eles estavam passando, armas de guerra, com exército altamente armado. Imagina para a polícia entrar lá dentro. Eles não entram porque eles sabem como é que é lá dentro. Então é uma guerra. Agora você imagina, você sem nada na mão, você ir lá, o Senhor manda, sei lá, vocês vão rodear aquele morro ali. E esses homens vão todos cair por terra, essas armas não vão funcionar, você vai entregar esse povo nas suas mãos. Imagina como é que você vai se sentir. O Senhor está comigo, o Senhor me deu vitória. E assim estava esse povo. Eles estavam assim, nós vencemos, nós somos capazes. É aí que entrou o problema. Porque nós vamos continuar aqui na história, irmãos. No capítulo 7, que é a mensagem de hoje, o Senhor ele vai relatar para nós que após vencer a triunfosa, a grandiosa cidade de Jericó, eles foram contra uma pequena cidade, conhecida como Ai. Era exatamente isso, até a palavra pequena, Ai, é o nome da cidade. Só que quando aqueles homens eles olham, vão lá, mandam os espias olhar e vigiar aquela cidade, olha, a cidade é pequena, tem poucos soldados, não precisa ir com todo mundo não. Bota aí 2.000 ou 3.000 homens, já dá para vencer aquela cidade ali. E o que nós vamos ver na história é que quando aquele exército de 2.000, 3.000 homens do povo de Israel,
Eles se destacam para ir para aquela pequena cidade. Imagina agora, eu dei um exemplo da cidade do Rio. Agora imagina um bairrozinho bem pequenininho aqui em Magé. Imagina agora ter que invadir. Pô, se nós vencemos aquela grande cidade, será que nós não vamos vencer essa pequena? E quando ele se põe diante daquela cidade, vai dizer que aquele povo colocou o povo de Israel para correr em retirada. Foi todo mundo, e dos 3 mil que foram, 36 almas morreram, caíram feridas naquele lugar. Imagina a cabeça agora de Josué, que era o líder do povo. Senhor, o Senhor nos deu vitória sobre aquele povo tão grande, que agora o Senhor nos faz perecer e fugir. O Senhor nos tirou lá do outro lado do Jordão, nos fez atravessar aquele deserto para chegar aqui e perecer com um povo tão pequeno. O Senhor não disse que nos entregaria nas nossas mãos os nossos inimigos? O Senhor não nos disse lá na tua palavra que o inimigo viria contra nós por um caminho e por 7 fugiria? O Senhor não nos disse que entregaria todos eles nas nossas mãos? O que esse povo agora ao redor vai pensar de nós? O que os amorreus, os jebuseus, os heveus, os heteus e todos os zeus da vida? O que todos eles vão pensar quando nos virem fugindo de uma pequena cidade dessa? E a palavra do Senhor vai dizer que não somente Josué, que era o líder, mas os anciãos de Israel, todos aqueles que estavam ali junto com Josué, se prostraram, rasgaram suas vestes e começaram a clamar ao Senhor, começaram a chorar diante de Deus. A ponto que no versículo de número 10, o Senhor responde, e o Senhor disse assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Quando Josué estava lá de joelhos, chorando, clamando: Senhor, por que tu não me ouves? Senhor, por que o Senhor está nos deixando perecer? Por que o Senhor permitiu isso? É como se o Senhor pegasse, igual a gente pega a criança pela orelha quando está fazendo birra. Minha mãe, quando eu era criança, não me batia não, puxava pelo cabelo, tinha o cabelo grande, aí eu puxava aqui pelo cabelo aqui, eu ia assim, na ponta do pé, chorando, tinha o cabelo, aquele cabelinho assim, grande aqui. É isso aí. Ela puxava aqui, eu ia andando assim, e doía, irmão, doía. E parece que Deus, ele pega Josué nesse momento, pelos cabelinhos assim, levanta-te, por que você está prostrado? Por que vocês estão de joelhos, me clamando? Vocês não estão vendo que há anátema no meio de vós? Vocês não estão vendo que a causa da destruição de vocês é porque há pecado no vosso meio? E enquanto houver o pecado, o anátema, aquilo que é amaldiçoado no vosso meio, vocês não vão ter a minha bênção. Vocês não vão ter a minha proteção. Porque não era mediante o braço, não era mediante a espada que o povo de Israel vencia as batalhas, mas sim pela palavra do Senhor. Como lá na frente nós vamos ver o próprio Davi falando com Golias: tu vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo. Ou seja, quem dava vitória a esse povo não era Abner, que era um valente soldado, não era Josué, que era um comandante de guerra, não. A vitória vinha pelo nome do Senhor. Era o Senhor que derrubava os inimigos por terra, porque aos olhos humanos não tinha condição daquele povo vencer. Aos olhos humanos não havia sequer possibilidade disso acontecer. Mas onde eu quero chegar, irmãos? A verdade, irmãos, é nua e crua. Hoje nós vivemos dias difíceis, a palavra do Senhor vai dizer, tempos trabalhosos. Diz que a palavra do Senhor vai dizer que Satanás se levantaria com toda a fúria, que Satanás se levantaria com ira contra a igreja do Senhor. Só que nós vamos ver, irmãos,
nesse tempo para o tempo de hoje, tem alguma diferença? Ele mudou? Responda para mim. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Lá em Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Senhor, ele não muda, ele é imutável. Pode acontecer o que houver, pode acontecer o que tem que ser, o Senhor, ele não muda. A sua palavra, ela é fiel o Senhor é fiel com a sua palavra para cumpri-la. E ela vai dizer que a palavra que sai da sua boca, ela não volta para ele, sem antes fazer o que lhe apraz. E a palavra que sai da boca de Deus, direcionada para nossas vidas hoje, ela não voltará vazia, você crê? O que o Senhor quer nos alertar, irmãos? Deus não mudou, nós já entendemos isso. O mesmo Deus que antes requeria santidade, é o mesmo Deus de hoje que requer santidade da sua igreja. Ele não mudou. Muitos podem até dizer, não é bem assim, lá era no Antigo Testamento, era uma outra aliança. Não, irmãos, Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua sendo santo. Porque como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, vai dizer a palavra do Senhor. Nós temos que ser santos. Lá em Apocalipse capítulo 22 ele vai dizer, aquele que é puro, aquele que é justo, que se santifique mais, e aquele que está impuro, que está na sujeira, que se suje mais. Ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, não endureçais o vosso coração. O Senhor, nós sabemos, está às portas de voltar. Estamos breve a contemplarmos até mesmo o anticristo sobre a face da terra. Falta pouco, irmãos. E como é que está a nossa vida diante do Senhor? O obreiro Fernando, aqui no início do culto, ele abriu falando da noiva de Cristo. A palavra do Senhor vai nos relatar que somos sim a noiva de Cristo. Agora, como é que tem que estar essa noiva dias antes do seu casamento? Imagina a noiva no dia do casamento, como é que ela deve ficar? Imagina o noivo chegar e a noiva ainda está toda desarrumada, ou o vestido está sujo, manchou, ou o vestido passou na sujeira, na lama. Ela ainda não está adornada, com o cabelo todo arrepiado, igual acordou. Imagine, irmão. Como é que esse noivo, será que esse noivo vai buscar essa esposa? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o nosso noivo, está vindo ao nosso encontro para nos tirar dessa terra. Mas como estão as nossas vestes diante de Deus? Será que estamos assim como o povo? Estamos perecendo diante de coisas tão pequenas? Quantas coisas grandes já triunfamos? Quantas vitórias o Senhor já nos deu? Eu estou falando isso, irmãos, porque o Senhor está falando comigo que existem pessoas aqui, existem crentes que vão ouvir essa mensagem, existem pessoas que vão ouvir essa mensagem também, você que está ouvindo de repente também. Mas o Senhor, Ele se importa com você. O Senhor, Ele não se agrada de ver a sua destruição. O Senhor, Ele não se agrada de ver você perecendo. O Senhor não se agrada de ver você sofrendo com essa enfermidade. O Senhor não se agrada com isso. Ele disse, eu tenho um plano de paz para vós, um futuro de bênção, um futuro de paz, um futuro de esperança. Jeremias capítulo 29. E o que o Senhor tem para nossas vidas, irmãos? Ele não deseja. A própria palavra vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não é um Deus sadomasoquista que tem prazer no sofrimento do povo. Será que Deus teve prazer de ver o povo chorando, de ver 36 almas, de ver 36 famílias, de repente 36 filhos ficarem órfãos naquele dia? Quando aqueles homens morreram? É claro que não. Será que Deus ele está feliz em ver a nossa condição como estamos hoje? Será que Deus tem se agradado? É claro que não. Ele pode estar vendo, olhando para a sua vida, você passando por essa situação, mas não é isso que Ele quer para a sua vida. Só que nós temos que bater no peito, irmãos, e reconhecer, coisa que Josué não fez aqui nesse momento. Josué olhou para o céu e falou, Senhor, por que, Senhor? Por que está permitindo nós estarmos perdendo a batalha, Senhor? Por que o Senhor, e quantas vezes nós fazemos isso, irmão? Quando dá errado, a gente olha para o céu e fala, Senhor, por quê? Por que eu perdi meu filho?
enfermidade chegou? Por que o desemprego, Senhor? Senhor, por quê? Por que meu casamento está assim, Senhor? Por que meus filhos não querem saber de Deus, Senhor? Por que não tem cura para essa enfermidade, Senhor? Por que será que o Senhor não vê se eu estou há mais de 20 anos nessa enfermidade e o Senhor não enxerga? Eu estou na tua casa, Senhor, e o Senhor não vê? E o Senhor essa noite nos puxa pelo cabelo e diz: levanta-te em nome de Jesus. O Senhor diz para você essa noite: levanta-te. Por que estás prostrado? Como ele disse aqui para José: por que você está prostrado? E o Senhor diz para nossas vidas essa noite: há anátema no meio de vós, há impurezas nas vossas vestes, ainda há pecado no vosso meio. E quando falo pecado, aqui fazendo simbologia, a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, há pecados pequenos que ainda estão no meio de vós. Às vezes nós olhamos para o pecado grande: nós vencia o adultério, vencia a prostituição, eu não forniquei. Mas o Senhor está falando: há pecadinhos no vosso meio, há coisas que têm manchado as vossas vestes, igreja. E a causa da nossa falência espiritual é porque nós não estamos reconhecendo o nosso pecado, não estamos nos arrependendo. Porque a palavra do Senhor também vai dizer que aquele que confessa e abandona encontra do Senhor a misericórdia. E o que o Senhor quer nos apresentar essa noite é a sua misericórdia. O que Ele quer nos fazer é entender que há coisas em nossas vidas que estão ocultas, que nós não estamos entendendo. Vamos entrar um pouco aqui no texto, eu vou explicar um pouco. Quando nós vamos ver esse texto aqui um pouco antes, lá quando o Senhor chama o povo, Ele diz: eu vou entregar o povo nas vossas mãos, vocês vão lá, vocês vão guerrear contra a cidade de Jericó. Lembra da cidade de Jericó que Ele falou? Anda 7 vezes em volta da muralha. E detalhe, Ele falou o seguinte: anda 7 vezes em silêncio, absoluto silêncio. Porque Deus conhecia o seu povo, sabia que aquele povo era murmurador. Eles iam estar murmurando uma volta: Senhor, para que é isso, Senhor? Para que é isso, meu Deus? Ele sabia que aquele povo era obstinado de coração, então Ele manda, em silêncio. Porque quando nós estamos em silêncio, Deus trabalha. Quando a gente para de murmurar, quando a gente para de reclamar, o Senhor opera. Quando nós andamos em obediência, as muralhas caem por terra. Mas tem que estar, em obediência. E outra coisa que o Senhor disse para aquele povo: vocês vão entrar, mas é o seguinte, essa cidade, tudo que está nela é amaldiçoado. Vocês não vão levar nenhuma prata, nem um ouro desse lugar, vocês vão levar nenhuma capa, nada. Tudo vocês vão queimar, porque tudo que está nessa cidade é amaldiçoado. Só que, irmãos, teve um conhecido como Acã. A palavra do Senhor vai dizer que Acã, ele olhou, ele viu aquela capa, ele viu aquela cuia, ele toma para si, ele vê: nossa, aqui é precioso, esse tecido é muito bom, olha essa roupa aqui, meu Deus, vou guardar, não tem problema não. E Acã, ninguém está vendo. Ih, está todo mundo ocupado, destruindo Jerusalém, destruindo Jericó, ninguém está vendo. Mas há um Deus no céu que contemplava a vida dele. Por mais que nós devemos estar falando assim: Deus não está vendo o meu pecado. Isso, pastor, não sabe isso aqui não. Quando você for pecar, não olha para cá nem para cá, olha para cá. Porque há um Deus nos céus que contempla cada um de nós. Quando ninguém nos olha, quando ninguém nos vê, os olhos do Senhor estão sobre nós. Porque, irmãos, infelizmente, tem muita gente ainda que age desse jeito. E o Senhor tem paciência, o Senhor tem misericórdia. Porque o Senhor, Ele ama, Ele não quer que se perca. Por isso Ele trouxe essa palavra que está sendo dura. Talvez dura o seu coração. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a repreensão, no momento presente, ela parece amarga. Mas depois ela produz um fruto digno.
e vai produzir fruto digno de arrependimento nos nossos corações, fruto de paz. Porque o Senhor Ele quer que nós devemos nos arrepender. Então Acã, o que ele fez? Ele escondeu aquela capa e foi para sua casa, ficou quietinho. Já tinham destruído Jericó. E quando o povo foi guerrear de novo, lutar agora contra a cidade de Ai, uma cidade pequena, eu acredito realmente que 3.000 homens venceriam. De repente até 100, de repente até 1, se estivesse na obediência do Senhor. Mas quando eles foram contra a cidade de Ai, havia pecado sobre o meio deles, porque o Senhor disse para todo o povo: não peguem nada que é amaldiçoado. Mas o povo pegou. E quando Acã pegou aquela capa, ele trouxe a maldição para si, para a sua família e para todo o povo. E por causa do pecado de Acã, de ter pegado aquela capa, 36 almas morreram. 36 homens valentes, valorosos, que não tinham nada a ver com aquilo. Quantas pessoas vão precisar perecer até nós reconhecermos o nosso pecado? Será que a nossa família vai ter que ir para a ruína, perecer e morrer por nossas culpas? Ele diz Apocalipse: aquele que é justo. Justo é aquele que pratica justiça também. Será que é justo? Quantos não estão perecendo? Olha o que aconteceu, eu lembro da história de Jonas. Aqueles homens que estavam no barco junto com Jonas não tinham nada a ver com a situação, mas o barco estava naufragando, porque dentro do barco existia alguém que estava em desobediência, fugindo de Deus, que era o profeta Jonas. Quando ele se lançou, ele reconheceu que ele era o errado, ele se lançou fora. Houve bonança, as águas acalmaram e aqueles marinheiros não pereceram. Quantos nossos irmãos, quantos nossos familiares? Será que a nossa família, será que a nossa esposa, será que o marido, será que os filhos vão perecer por conta do nosso pecado? Por conta da nossa obstinação de coração? Porque o Senhor nos mostra, o Senhor nos revela na sua palavra nossos erros. Irmãos, sejamos sinceros com cada um de nós aqui, em coração. Quem aqui não conhece no que está errando? Quem aqui conhece no que está errando? Levante a mão. Não tem como dizer que não. Se você diz que não, eu digo para você, a palavra só vai dizer que o Espírito Santo ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Você pode até dizer que não, eu não conheço, mas essa noite o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração e mostrando no que você está errando, no que nós estamos errando, irmãos. Porque essa palavra também vem para mim, vem para todos nós. E, continuando no texto, nós vamos ver que, quando ocorreu que aqueles homens morreram, Josué foi clamar ao Senhor junto com aqueles anciãos, e o Senhor respondeu a ele. O Senhor disse assim: fazei-se achegar a mim todo o povo. E se achegaram todo o povo e pegaram assim um representante de cada tribo, das 12 tribos. E das 12 tribos pegaram um representante de cada família. E botaram os 12 homens diante de Deus. E diante daqueles 12 homens estava quem? Acã. Quem pensou que ele tinha se escondido? Ele pensava que era uma multidão. Não, aqui ninguém vai me ver. Mas o Senhor, Ele revela o oculto e o eu escondido. Deus não deixa nada ficar oculto por muito tempo. O homem pode até querer ocultar, mas aos olhos de Deus todas as coisas são nuas e patentes. E o Senhor vai trazer à luz tudo aquilo que está oculto, irmãos. Não há nada oculto que o Senhor não venha revelar. Não há nada que nós possamos tentar esconder de Deus. Nada. Todas as coisas estão nuas e patentes. E quando aquele homem, imagina agora, aquele homem diante de Josué, diante do Senhor, diante de toda a congregação, ele pensando: por que eu peguei aquela cunha? Por que eu peguei aquela capa? Por que eu fiz isso? E o Senhor, eles lançam, e o Senhor mostra, e a sorte caiu sobre Acã, e mostrou. Josué chega para Acã e pergunta: Acã, você pegou alguma coisa? E ele diz: eu peguei. E o que dizia naquela época?
eles viviam sobre a lei, sobre uma coisa mais rígida. Toda a família de Acã foi morta apedrejada. Até mesmo as filhas, os filhos, os inocentes, vamos dizer assim. Porque quando ele pecou, ele trouxe maldição sobre a sua casa. E toda a sua família pereceu. Irmãos, o Senhor está nos mostrando essa noite. Olha para a tua casa essa noite. Será que não há algo amaldiçoado, algo anátema na tua casa, na sua vida, no seu coração, que tem trazido morte, que tem trazido falência espiritual? Porque muitas das vezes nós ouvimos isso, aí parece que entra no ouvido e sai no outro. Não, isso aí era só lá atrás. Não, Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele requer santidade. Ele requer santidade de cada um de nós. O Senhor está voltando. Eu vou te dizer uma coisa, o tempo que estamos vivendo é o tempo da limpeza. O Senhor está limpando o seu povo, o Senhor está garimpando aqueles que são seus. A palavra vai dizer que o Senhor nos prova, assim como Ele prova o ouro no fogo. E as lutas, as provações, as situações que estão acontecendo hoje são para provar quem é crente, quem não é, quem é trigo e quem é joio. Porque diante do olho do pastor, diante dos olhos da congregação, todo mundo é crente. Mas dos olhos de Deus, Deus enxerga o seu coração, como lá em Samuel. Samuel olhou a aparência, mas o Senhor olhava o coração do homem. O Senhor enxerga aquilo que está no mais íntimo do nosso coração, irmãos. Não adianta tentar esconder. Mas se não adianta tentar esconder, o que nós temos que fazer, irmãos? Se Acã tivesse pegado aquilo dali, ele tivesse confessado, mas ele não confessou. O Senhor teve que apontar: você pegou, não pegou? Ele eu peguei. E quantas das vezes nós estamos prestes a errar, prestes a pecar, e o Senhor nos alerta contra aquele pecado, mas nós damos o braço a torcer. Não, ninguém está vendo, ninguém viu errando, ninguém viu acontecendo isso, ninguém está vendo, ninguém vê meu histórico, não, ninguém vê, ninguém sabe o que eu fiz no oculto. Essa mercadoria aqui é roubada, mais baratinho. Esse videozinho aqui. Hein, irmãos? Será que essa é a posição de um servo? Essa é a posição que o Senhor quer de nós? Porque essa foi a posição de Acã. Ele tentou se esconder de Deus. Ele sabia que a causa da morte daqueles homens era ele, porque ele tinha trazido maldição sobre todo o povo de Israel. E quantas coisas amaldiçoadas nós não estamos trazendo para nossas casas, irmãos? Tem um quadro mágico hoje, conhecido como televisão. Já ouviu falar? Um outro também, está aqui no meu bolso, pequenininho, que fica na palma da tua mão, conhecido como celular. Quantas coisas malignas não entram por essas telas? Porque os olhos são a janela da alma. Tudo que você vê está diretamente ligado ao seu cérebro, já entra no seu coração. Você viu aquela imagem, vai para dentro do seu coração, e não só imagem. Quantas coisas malignas, quantos filmes, quantas séries, quantas coisas que nós estamos ouvindo, quantas músicas profanas, com ritmos profanos. Quantas coisas malignas estão trazendo para nossas vidas, irmãos. E às vezes a gente endurece o coração. Não, aí entra aquela frase que está escrita na porta do inferno: não tem nada a ver. Será que não tem mesmo, irmão? Será que não tem a ver? Se não tivesse a ver, o que era para ter acontecido com o povo de Israel? Quando o Senhor falou: não pega nada daquilo que é de Jericó, porque tudo que está ali é amaldiçoado. Se não tem nada a ver, por que Daniel não comeu dos manjares? Porque Daniel sabia que tudo aquilo era sacrificado a deuses, sacrificado a ídolos. Daniel sabia que ele não tinha que comer aquilo. Olha só, leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Se você é rápido, você leia comigo. Se não, só ouça. Portanto, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da
Idolatria. Fugir da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está falando, quando nós partimos de pão, nós fazemos o ágape. O suco de uva que nós tomamos, não é o sangue de Cristo representado? Ele está falando, o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Está simbolizando o corpo que nós somos, que somos um? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não é a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós, porventura, mais fortes do que Ele? O Senhor está falando algo aqui exatamente que irrita o Senhor. Lá em Hebreus vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, porque Ele é um fogo consumidor. Irmãos, contra o homem, Deus pode te tirar da mão do homem. Do diabo, Deus te tira da mão do diabo. Mas da mão de Deus, quem é que te tira? Quem é que pode te tirar da mão do Senhor? Então, será que é o que Paulo está falando? Irritaremos mesmo o nosso Deus, o nosso Senhor? Porque ele está falando. Olha só o verso 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem sacrifícios não são porventura participantes do altar. Sabe o que isso aqui me lembra? Lembra dos filhos de Eli? Ofni e Finéias? Para você que não conhece, Eli era um sacerdote, um profeta da casa de Deus. Ele tinha 2 filhos conhecidos como Ofni e Finéias. E esses 2 filhos ajudavam a cuidar das coisas no templo do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, eles eram homens que aborreciam o Senhor. Eles iam pegar aquilo que era santo, aquilo que era sagrado, aquilo que era do Senhor e tratavam como se nada fosse. Eles se prostituíam com as mulheres na porta do templo. Eles iam lá, metiam o garfo na caldeira, quando aquilo era oferta ao Senhor. Eles iam, não, desce isso aqui para cá. Ele não espera pelo menos, não, eu quero assim. E fazer o que queriam da casa de Deus. Ofni e Finéias estavam irritando ao Senhor, a ponto que eles pegaram a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, e levaram para a guerra. E na guerra pereceram, ainda perderam a arca para os inimigos. E quando a notícia volta e chega até Israel, aquela mulher grita, Icabode, foi-se a glória de Israel. E Eli, o sumo sacerdote, ele cai para trás, quebra o seu pescoço, porque ele teme quando a arca de Deus foi tomada. Esses homens, esses filhos de Eli, o Senhor alertou do que eles estavam fazendo. O Senhor alertou também lá atrás, quando os 2 filhos de Arão, também sacerdote, acenderam um fogo estranho. Eles queriam até apresentar uma oferta ao Senhor, mas acenderam um fogo estranho, algo que Deus não tinha pedido, e foram fulminados na presença de Deus. E o Senhor disse para Arão, não chora, não fique em luto por eles. Ou seja, irmãos, o Senhor está nos alertando sobre a idolatria no nosso meio. São pequenos pecados que entram nas nossas vidas, que nós às vezes não percebemos. Continuando no verso 1 Coríntios 10. Antes digo que as coisas que os gentios, quem são os gentios? Pagão, idólatra. A própria Senhor vai dizer que nós éramos gentios, mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos o quê? Justificados. Nós nos tornamos Israel de Deus. Ou seja, os gentios hoje são o mundo, vamos dizer assim. São as pessoas que não conhecem a Cristo, que ainda não se arrependeram.
Esses são os gentios. E tudo que o gentio sacrifica, que ele consagra a ídolos, a deuses, a palavra do Senhor vai dizer que é consagrado aos demônios, que para ele é um ídolo. Mas o ídolo existe, irmãos? Não. Nós sabemos que aquele não é um ídolo que ele está idolatrando, mas sim um demônio que está por trás daquilo. Quando nós vemos aí, vamos entrar agora, entramos em setembro, é nesse mês, não é que vende, que dá uma entrega de doce, não é isso? É setembro? Entramos nesse mês agora. Quantos cristãos não pegam esse doce, irmãos? Ah não, isso aqui não tem nada a ver, uma coisa boa, olha só a história. Pode até ter uma história boa por trás daqueles homens ali, mas eu te digo, a história que existe hoje não é a realidade do fato de quem eram aqueles homens. Cosme e Damião, é isso que fala, não é a verdade. Porque eles pegam aqueles doces, eles consagram a ídolos, a demônios. E quantas crianças hoje não pegam isso? Isso vai lá, pode pegar na escola. Não, pode dar para as crianças. Aí vem aí, passou na verdade, festa junina, festa agostina, setembina, e vai. Mas tem todas essas festinhas aí. Festas que eles idolatram demônios, que fazem rituais malignos. E quantos crentes, não meu filho, vem aqui fazer um bigodinho em você, vai lá, bota a blusinha, vai lá dançar lá, raiar. Quantos crentes que não fizeram isso, irmãos? Vamos irritar o nosso Deus, compactuando com o mundo das trevas. Olha a mensagem maravilhosa que o nosso pastor Jorge trouxe lá em Nova Iguaçu. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, 2 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual, pois que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aqui agora vai pegar pesado nas nossas vidas. Quando nós falamos templo de Deus, o próprio versículo vai responder, mas só para perguntar aqui para você. Quando a Bíblia fala templo de Deus, ele está falando de quem? Está falando disso aqui, ó, da casa do Ismael? Está falando lá do templo lá em Maria Helena? Lá em Vaz Novo? Está falando do templo físico? Não. A palavra só vai dizer que Deus, ele não habita numa construção feita por mãos humanas. Ele nos fez para si, povo seu. Ele nos fez para si, o seu templo. Ele poderia escolher habitar em qualquer lugar, mas ele escolheu habitar no nosso coração, nas nossas vidas. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre a sua vida. Agora eu te digo uma coisa. Lembra aqueles jovens que eu disse aqui, filhos de Eli, que estavam lá no templo fazendo o que queriam com o templo? Será que nós podemos fazer o que quisermos com o templo do Senhor? Aqui, ó, o templo do Senhor. Lá em Daniel, lembra da história de Daniel? Nabucodonosor pega os vasos, ele leva lá para a Babilônia. Mas depois Nabucodonosor passa, depois vem o seu neto, Belsazar, né? Seu neto Belsazar. Ele pega os vasos da casa de Deus. E o que ele faz com os vasos da casa de Deus? Ele traz para beber vinho na presença dos seus deuses, dos seus ídolos. Ele traz as coisas que eram santificadas pelo Senhor para uma festa pagã. E na mesma hora que eu estava, ainda o líquido nem encostou na boca, a mão apareceu lá em cima escrito: Menê, menê, tekel vacim. Pesado foste na balança e achado em falta. Olha só o que o Senhor estava falando. Não se mexe com aquilo que é de Deus, irmão. Vou te dizer uma coisa: você é de Deus, você é o vaso de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Não podemos fazer o que nós quisermos com aquilo que é de Deus. Uma vez que nós nos convertemos, nós fazemos o quê? Entregamos a nossa vida a Cristo, a Deus. Agora, uma vez que eu entreguei Ele, a vida agora, a decisão é minha ou é dele? Quem me dá direção na minha vida? Sou eu que tomo ou é o Senhor que dá a direção? É o Senhor.
Agora nós podemos pegar aquilo que é dele. Imagina eu te dar aqui, Mateus. Vou te dar essa Bíblia aqui para você. Aí, eu vou lá, não, me devolva aqui, Mateus. Não quero mais te dar essa Bíblia, não. Eu estou sendo o quê? Infiel. Quando eu falei que eu estou te dando, estou te tomando isso aqui, agora eu quero de volta. Agora nós entregamos a nossa vida para o Senhor e queremos fazer o que nós queremos com a nossa vida, com o templo do Espírito Santo. Aí o que ele vai dizer? Vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Aqui é Velho ou é Novo Testamento? É Velho ou é Novo? 1 Coríntios, é Velho ou é Novo Testamento? Deus mudou? Vai lá em Levítico. Lê lá em Levítico, está dizendo, não toqueis em nada imundo. Deus mudou ou não? O Senhor ele não mudou, Ele é o mesmo. Por isso Ele requer de nós santificação. Nós não podemos, irmãos, nos compactuar com as coisas desse mundo. Agora eu vou tocar num ponto que muita gente já fala assim, não fala isso não. Quantas vezes nós já aprendemos aqui pela palavra do Senhor? Quando o Senhor disse lá para Acã, não pega nada porque é amaldiçoado. Quantas vezes nós aprendemos aqui sobre marcas que são consagradas? Ah, mas não tem nada a ver. Eu orei, entreguei diante do Senhor, está tudo bem. Irmãos, o ímpio, pegando as coisas, consagrando a demônio, e Satanás, fazendo rituais com essas coisas, e o crente levando essas coisas para dentro de casa. Quantas vezes nós aprendemos aqui pela palavra do Senhor? Você vai ver um comercial hoje de uma marca na internet, na qual ela faz um tênis que tem um sangue, que é feito um ritual, que carrega uma cruz do avesso. Bota no YouTube para você ver. A símbolo da cruz ao contrário, isso é o símbolo do anticristo. Marcas hoje que você vai ver na internet, coisas que você vê consagrando ao bode, fazendo uma referência como se o bode fosse uma criatura poderosa. Quando nós vamos ver isso, a simbologia do bode simbolizando Satanás. Hoje não é mais escondido, é descarado. E o crente levando essas coisas para dentro de casa. Aí depois vai igual Josué. Senhor, por que, Senhor? E o Senhor está falando lá, anátema no meio de vós, diz o Senhor. Limpai-vos, purificai-vos. A limpai as vossas mãos, pecadores. Ele vai dizer aqui, ó. Saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quando o Senhor nos fala, nos dá esse alerta, irmãos, não é porque o Senhor está, como eu disse, querendo o nosso sofrimento, não, irmãos. Porque Satanás, ele é legalista. Legalista funciona assim. Se você der uma brecha, ele vai entrar. O Senhor, a palavra vai dizer que ele é educado, ele vai, ó. Esse que estou à porta e bate, o Senhor ele bate na porta, ele tem educação para entrar. Satanás não. Uma vez que nós aceitamos em Jesus Cristo, quem habita sobre nossas vidas é a presença do Espírito Santo. Mas se aquele Espírito sair, se o Espírito Santo de Deus sair, ficaremos uma casa vazia, uma casa oca. E aqueles demônios que saíram das nossas vidas, quando nós éramos ímpios, gentios, olhando para a nossa casa espiritual, vendo ela vazia, limpa e adornada, quem limpou, quem adornou? O Espírito Santo, mas ela está vazia. Eles vão vir com 7 demônios piores. E quando esses demônios vierem, o estado será pior do que o do primeiro. Ou seja, irmãos, o Senhor, quando Ele fala para nossas vidas, apartai-vos, diz o Senhor, limpai as mãos. Quando o Senhor Ele mostra na palavra do Senhor, é porque Ele quer o nosso bem. Porque em que Deus se beneficia quando nós ouvimos uma palavra dessa? Ah, não posso usar. Não posso usar aquela roupa ali. Não posso usar aquele estilo. Porque a palavra vai dizer que o crente, irmãos, ele tem que ser diferente. Romanos capítulo 12,
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ah não, mas agora o crente usa o cabelo, ó, igual do mundo. Aí vai lá e ainda manda o símbolozão do anátema na cabeça. Né? Olha lá. E pegar, pegou. Fala mesmo, é a Nike. Uma marca consagrada a demônio. Uma marca, quando você vai pegar a origem, lá está escrito lá, a origem da marca, Nike, Nike. A deusa da velocidade, deusa grega da velocidade. Agora eu vou fazer o seguinte, vou chegar, imagina eu vindo aqui, no culto, vou pregar aqui com a blusa do Chucaveira. E aí? Qual a diferença? Da deusa grega só muda a mitologia. Uma é africana, a outra é grega. Qual é a diferença, irmãos? São deuses dos homens, mas esses deuses são o quê? Demônios. E o crente, sabendo disso, não tem nada a ver. Ah não, a marca está lá, mostrando coisas consagradas a demônios. Quantas vezes já passou o comercial? Estou falando isso, por que a gente fala de comercial, fala de vídeo, essas coisas? Entenda uma coisa. Não seja cético. Tenha um pingo de consciência. Tudo que Satanás faz, se Satanás aparecer na sua frente com um chifre e um tridente, você vai fazer o quê? Primeiro você clama, Jesus tem misericórdia de mim. Duvido. Então Satanás ele não vem na figura, como a gente vê ele com o rabo, com os tridentes vermelho. Não, ele vem ó, com um sapatinho de lã, sem fazer barulho. Ele vem numa aparência formosa, bonita para as nossas vidas. Ele vai se infiltrando. Então você acha que no reino do anticristo, você acha que o sistema de Satanás que se encontra hoje nessa terra, Satanás ele vai botar a cara assim totalmente? Apesar que agora já está até botando, né? Os crentes não estão nem ligando mais para isso, né? Mas antes não, ele vem aos poucos. Existe uma coisa chamada programação preditiva. De tanta coisa que você vai vendo, aquilo ali vai sendo falado, a pessoa acaba assimilando que aquilo é verdade. Lembra, uma mentira contada muitas vezes acaba parecendo ser uma verdade, mas não se torna uma verdade, parece uma verdade. Quer ver uma coisa que é uma programação preditiva que eu vou te dizer? Tem crente que acredita. ET. O que mais tem sido passado hoje na internet? OVNI, não sei o quê. OVNI, e filme, e uma enxurrada de filme, enxurrada de série, e ET, e alienígena, e isso e aquilo. É tanta coisa que eu vou te dizer. Já tem crente que até acredita. Ou fica até assim, não vou dizer que eu acredito, mas pô, olha isso aqui, eu acho que é verdade, fica assim, não é não? Isso chama-se programação preditiva. Agora eu vou te alertar uma coisa aqui. Talvez você não tenha ouvido isso, mas isso é um pensamento que eu refleti meditando na palavra do Senhor. Não estou dizendo isso aqui que é o certo, mas olha só. Quando nós vamos lá em Mateus 24, ele vai dizer assim, que se possível fora, enganaria até quem? Até os escolhidos. Como é que Satanás vai enganar os escolhidos? Quando nós vamos lá em Tessalonicenses, capítulo 2, ele virá com o poder de ilusões. Ele fará sinais, prodígios e maravilhas. Satanás, o anticristo, vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. E vai ter crente que vai cair. Agora eu te digo uma coisa. Passa filme, passa um monte de coisa botando na mente das pessoas. Que ET existe, que alienígena existe. Quando eles botaram na coisa, a tecnologia está anos-luz. Quando botar ele aparecer no céu, aparecer os vídeos. Todo mundo falando, está vendo, é verdade, olha aqui. O crente vai acreditar ou não vai? Aquele que é escolhido vai ser enganado. Mas só não vai ser enganado aquele que tem o nome do Senhor, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas muitos vão ser enganados, sim ou não? Vão ser enganados, irmãos. Porque é uma programação preditiva. Ele vai embutindo na sua mente, E uma hora você vai, quando acontecer, as pessoas já vão estar acostumadas. Está entendendo como é que Satanás ele age? Como é que ele trabalha? Então, para ele botar uma maldição na sua vida,
Você acha que ele vai chegar assim, ó? Aí, leva esse bonequinho do tranca-rua pra sua casa. Aí, leva esse bonequinho aqui de Baal. Vai pegar e vai varar isso longe. Tá amarrado. E vai jogar longe. Não, mas ele vai lá, ó. Uma aparência bonitinha. Não tem nada a ver, não é. Deus grego? Deus nórdico? Demônio, irmãos. Consagrado a demônios. O que o Senhor está falando para as nossas vidas é nos alertando, porque como esse povo era uma coisa tão pequena, só uma capa, mas era amaldiçoado. E quando nós trazemos maldição para a nossa casa, é como nós vamos ver a história. Quem se recorda da história de Balaão junto com o povo? Balaque chama Balaão. Balaão amaldiçoou esse povo por mim. Balaão vai lá, né, tentando, foi comprado, aceitou o dinheiro, não, pegar esse dinheirinho aqui, fica quietinho, vou lá amaldiçoar o povo. Quando ele vai gritar, amaldiçoado seja Israel, o Senhor troca as palavras da boca dele e ele grita, contra Jacó não vale encantamento. Aí Balaque vira para ele, chamei aqui para amaldiçoar o povo, tu está abençoando o povo? Ei, não posso falar aquilo que o Senhor não mandou falar. Aí ele paga mais alto para ele. Ele tenta falar, todas as vezes que ele tenta falar, o Senhor troca as palavras na boca dele. E Balaão, ele tenta amaldiçoar o povo, mas não consegue. Porque ele diz assim, o Senhor falou para ele, não se pode amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Então, de tanto ele insistiu, o Senhor responde para ele e diz, porventura, o Senhor Deus, ele é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Porventura falaria ele e não confirmaria? Então o Senhor estava mostrando para Balaão, eu já abençoei esse povo, eles estão andando em obediência, não tem maldição sobre a vida deles. Mas Balaque, querendo dinheiro no bolso, ele vira para Balaão, vira para Balaque e fala, Balaque, é o seguinte, não tem como amaldiçoar esse povo, mas só tem um jeito de nós amaldiçoarmos esse povo, se eles mesmos se amaldiçoarem. Aí ele fala o seguinte, olha, na lei do Deus deles, diz que eles não podem comer o quê? Comidas sacrificadas. Que eles não podem se casar com os outros povos. Faz o seguinte, pega as mais formosas, as mais bonitas, enche elas de perfume, bota elas bem sedutoras, e pega alimentos, consagra aos demônios de vocês, e envia elas no meio deles. Eles vão cair. Eles vão se deitar com elas. E o que aconteceu? Dito e feito. Quando aquelas mulheres foram, os homens caíram com aquelas mulheres. E quando eles desobedeceram a palavra de Deus, o que aconteceu? A bênção do Senhor saiu sobre a vida deles. E uma vez que nós estamos em desobediência, e a mão do Senhor sai sobre as nossas vidas, nós estamos não só com uma brecha, mas com as portas escancaradas para Satanás entrar e destruir, fazer o que quiser com as nossas vidas. E quantos crentes hoje dentro da igreja, eu estou falando dentro da igreja, estão com a vida destruída, irmãos? Quantos crentes já estão arrancando os cabelos da cabeça, não sabe o que fazer da vida, não tem direção para onde ir, está sendo enrolado, enganado. Quantos, irmãos? Se a palavra do Senhor nos garante que comeremos o melhor dessa terra, se a palavra do Senhor nos garante que o inimigo virá contra nós por um caminho e fugirá por 7, se a palavra do Senhor nos garante que nenhuma maldição recairá sobre nossas vidas, que contra Jacó não vale encantamento, que contra as nossas filhas não tem encantamento, não adianta fazer macumba, feitiçaria, não adianta, porque contra Jacó não vale encantamento. Agora, no momento que nós estamos com anátema, nós abrimos uma brecha, descumprimos uma coisa que o Senhor mostrou. E quando nós abrimos essa brecha, Satanás ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e vai se esconder ali dentro. Enquanto nós não tirarmos a brecha, não tirarmos o anátema, haverá destruição no nosso meio. Eu estou terminando, como aconteceu com esse povo aqui. Porque no momento que eles tiraram o anátema, que tudo foi queimado, destruído, a palavra do Senhor vai dizer que agora eles foram de novo contra Ai. Aí, quando eles foram contra aquela cidade, o Senhor deu estratégia para eles, vocês vão
até eles e fazem parecer para eles que vocês estão perdendo. Fujam. Quando eles fugiram, veio todo mundo da cidade atrás deles, deixou a cidade desguarnecida. Aí foi quando eles voltaram, destruindo todo mundo. O Senhor entregou ele na mão deles. Por quê? Porque tirou a nata. Quando você tira a nata, quando você tira a maldição, o Senhor opera nas nossas vidas. O Senhor a próxima dizer lá em Isaías capítulo 59, eis que as minhas mãos não estão encurtadas, meus ouvidos não estão agravados, para que não vos possa abençoar, para que não vos possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o Senhor? Os nossos pecados. É o anátema. Às vezes a gente ora, o céu está de bronze, não sente a presença, só sente a presença maligna, mas de Deus não sente. Para refletir sobre essa mensagem essa noite. Vê se há em ti algum caminho mau. Vasculhe a sua casa espiritual primeiramente. Se não há algo no seu coração, algum anátema no seu coração. Vasculhe também a sua casa física. Se não há objetos consagrados. Se não há coisas consagradas a ídolos, a demônios. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. É melhor você ficar com não tem nada a ver ou conseguir a palavra do Senhor. E ele diz aqui, terminando, verso 6, capítulo 6, verso 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos do Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. O que o Senhor está falando não é para a nossa vida essa noite, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, que nós possamos encontrar com o nosso Deus com vestes limpas, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe por essa palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Edificou a glória de Deus? É verdade. Temos que ser vigilantes sobre isso. Temos que ter temor, porque essa palavra é uma coisa muito séria. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos adorar o nosso Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra muito séria e qual me traz temor. E muitos de nós tivemos muitas experiências em orar e mostrar o Senhor. Mostrou o Senhor o que não deveria estar na nossa casa. E muitas coisas foram tiradas. Eu peço a você que, se tem dúvida sobre o que foi pregado, entre em oração, que o Senhor vai te mostrar. Porque Ele quer mostrar para mim e para você o que não é para estar no nosso lar, o que não é para estar no nosso meio, na nossa família. E a palavra do Senhor diz assim: quando ouvires a minha doce voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça, porque é necessário tirar o anátema do nosso meio e nos purificar e nos santificar. Aleluia. Louvor número 94. O teu sangue.
Jesus, vamos orar para finalizar este culto. Deus poderoso, Deus santo, Deus, é com muito temor, Senhor, que estamos aqui nessa noite, porque a Tua palavra fala e ela é verdadeira, Senhor. Senhor, nos ajude a tirar todo anátema do nosso meio, Pai. Nos ajude a ter um olhar espiritual para tudo aquilo que não é bom, Senhor. Para tudo aquilo que for sacrificado a ídolos, Senhor. Tudo aquilo que for sacrificado a demônios, Senhor. Que seja tirado de dentro da nossa casa. Que todo anátema seja jogado por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar sensibilidade espiritual, Senhor, para enxergar o que está além do que está no objeto, Senhor. Que cada objeto que for consagrado no nosso lar, que o Senhor venha nos mostrar nessa noite. Que o Senhor venha nos dar experiência, Senhor. Senhor, não aceitamos nada que seja anátema na nossa casa, porque anátema é maldito, Senhor. Coisas malignas, Senhor, consagradas a demônios, não, Senhor. Queremos somente o Teu Espírito, queremos somente a Tua presença. Senhor, abençoa o Teu povo nessa noite. Senhor, fortaleça na Tua presença, meu Pai. Que toda palavra que foi pregada seja enxertada nos corações. Que venha trazer um fortalecimento, um conhecimento, Pai, que venha trazer temor em nossos corações. Pai, nos ajude a discernir tudo aquilo que nossos filhos têm visto pela televisão. Nos ajude, Senhor, a filtrar tudo aquilo que é bom diante dos nossos olhos, Deus. Não, Senhor, não queremos, Senhor, que nossos olhos venham a ser alimentados por coisas malignas, Senhor. Que o nosso corpo seja luz, que os nossos olhos sejam luz, que o nosso corpo seja luz. Senhor, não queremos ser trevas, nós queremos ser luz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa noite cada um. Envia Teu povo, Senhor, a cada lar, Senhor, em segurança. Guarda nosso irmão nesse caminho de vida para casa. Que nenhum mal venha chegar perto, meu Pai. Que o maligno não venha tocar. Que o carro desgovernado não venha, Senhor, em nossa direção. Mas que o Senhor seja a direção dos nossos carros. Que afasta de nós, Senhor, o homem sanguinolento. Afasta de nós a bala perdida. Que na semana que vem, Senhor, o nosso irmão possa voltar na quinta-feira de novo. E no próximo domingo seja um culto também para louvor da Sua glória. Que a casa que o Senhor levantou neste lugar seja para a glória do Senhor, meu Pai. Venha edificar muitas vidas. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Guarde ela no seu coração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos de Maria Helena que estão conosco. Amém? Uma alegria sempre vê-los aqui. Mateusão cortou o cabelo, cara. Era nada, Deus abençoe, amém, amado? Seja bem-vindo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe a salvação desse diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor, uma boa noite, uma semana ainda abençoada em Cristo Jesus. Dê um abraço no seu irmão aí, em nome de Jesus Cristo.